significa muito para mim. Eu vou contar para vocês por que eu estou aqui hoje e qual é o meu objetivo. Eu gostaria que vocês levassem daqui um pouquinho, não é nada demais. Eu prometo que o título da palestra aqui é Finanças Pessoais, mas ninguém vai fazer uma conta aqui hoje. O objetivo hoje aqui não é fazer planilha, não é fazer nenhuma conta. Por que eu estou aqui hoje, gente? Eu trabalho com finanças pessoais. Eu ajudo pessoas a decidirem sobre o que fazer com o dinheiro delas, como investir, como poupar, como planejar a compra de um bem, a educação de um filho. Faço isso há mais de 10 anos. E tinha uma cliente minha, tem uma cliente minha, que foi o motivo que me trouxe hoje aqui, que trabalhava numa empresa, que trabalhava com jovens aprendizes. Ela tinha recebido uma herança e ela gastava horrores. Ela era uma consumista como a gente como gente. Entendeu? E fazendo as contas, eu mostrei para ela que o dinheiro dela ia acabar. E dado que ela trabalhava numa empresa, num órgão público, ela não ia manter aquele padrão de vida dela. Isso deixou ela desesperada, com razão, porque todo mundo quer melhorar o seu padrão e não ter que voltar com o padrão abaixo. E fazendo a conversa que eu vou ter com vocês aqui, ela falou, nossa, eu queria muito que você fizesse uma apresentação para os meus alunos, uma turma de jovem aprendiz que eu cuido. Tem um menino lá, que ele está devendo mais de R$200 na cantina, lá da indústria. Era um gordinho, gente boa pra caramba. Mas realmente está devendo R$200 em paçoca. Então assim, eu resolvi trazer a paçoca hoje para vocês nunca mais esquecerem, entendeu? Quanto custa a paçoca? Pode pegar, fica à vontade, eu vou passar lá para trás. Vai passando lá. Vai tudo pra ele aqui. Pode. Gente, o que aconteceu com esse menino? Só para vocês terem uma ideia, tá? Ele estava numa indústria, o salário dele de estagiário era R$400 mais alguns benefícios. Ele comprava, se eu não me engano, era R$5 de paçoca por dia. Lá era mais caro, não era 5 por 1, era um pouco mais caro. Aí a gente foi fazer a conta no dia da apresentação, ele gastava R$5 por dia em 12 paçoca. Fazendo a conta 5 vezes 5, 25. Em um mês ele gastava R$100, ainda tinha mais algumas coisas, era 25% do salário. Um quarto. E não está certo ele gastar um quarto, dividir o salário em 4 e gastar em 12. Nem para a saúde dele, nem para o bolso dele. A minha cliente fazia a mesma coisa com roupa. Qual é o ponto aqui, gente? Qual é o meu objetivo? Quero falar só 3 coisas para vocês. Eu prometo que hoje, assim, se a gente conseguir fazer mais perguntas e respostas, melhor. Porque as mensagens são muito simples. Para com o vitimismo. Tem gente muito pior que vocês. Se sentir vítima não leva a nada. Quando eu comecei a fazer essa apresentação, eu me esforcei muito para tentar fazer o melhor trabalho para vocês. E o que eu fiz? Eu entrei na internet, pai dos burros, e digitei de boy para presidente, de boy para dono de empresa. Todos eles, nas entrevistas deles, falavam que eles não sentiam pena deles. E que foi isso, aliado às outras 2 coisas que eu vou falar, que são 3, que fez com que eles fossem homens de sucesso. O primeiro caso que eu achei deve ser de uma pessoa que tem uma marca chamada Miele, de condicionadores. Esse cara acabou de vender a empresa dele por milhões. A história dele é linda. Ele começou, ele não quis fazer nada novo. E essa é a mensagem. Vocês não são obrigados a serem empreendedores para fazer algo novo. Vocês são obrigados a serem empreendedores para fazer algo melhor. Se você quer ser um engenheiro mecânico, busque ser o melhor. Se você quer ser um administrador, busque ser o melhor.
Você não precisa ter a ideia de lançar um novo iPhone. Você só precisa fazer o melhor iPhone. É mais fácil e você consegue. Tem história, gente. Aqui eu achei um artigo, depois eu até mando um e-mail, porque eu acho que vale a leitura para vocês. 25 pessoas que vieram do nada, além do cara Daniel, que é meu xará, Daniel de Jesus, que era de Nova Iguaçu. Que aos 51 anos começou a produzir, na década de 80. Gente, 25 personalidades. Ralph Lauren, sabe aquelas camisas do Apollo? Filho de um pintor de parede, nasceu em 1939, época de droga do mundo, guerra mundial, não tinha nada. Hoje ele vale mais ou menos 10 bilhões de reais, é a fortuna pessoal dele. Qual foi o ponto que ele percebeu? A vaidade masculina. E lá no início de 62, ele serviu o exército. Em 67, ele percebeu que os homens estavam querendo se arrumar melhor e falou: eu vou fazer roupas melhores e vou me tornar um ícone disso. E lançou a marca dele. Edson Bueno, um cara da Amil, que hoje também vendeu a empresa e é um cara impressionante. Só para você ter uma ideia, ele nasceu numa cidade chamada Guaratã, interior de São Paulo. Aos 5 anos ele perdeu o pai, teve que trabalhar desde pequeno como engraxate, sua mãe era dona de casa, seu padrasto era caminhoneiro, repetiu a escola, sua vida foi uma droga, sofreu um acidente e aí mudou a vida dele. Quando ele sofreu um acidente, ele viu como o atendimento hospitalar, como a coisa era ruim. Ele falou: pô, eu vou fazer isso focado para pessoas como eu. Iniciou toda uma ideia de criar uma empresa em Duque de Caxias. E em 2010 ele vendeu a empresa dele por 2 bilhões de reais, que é 28 vezes maior do que toda a riqueza da cidade que ele nasceu. Você tem histórias de pessoas como... Vocês estão aqui no Senado, então vocês já devem ter ouvido falar de uma empresa chamada Oracle, que faz coisas de tecnologia. O cara que fez a Oracle, o Larry Ellison, quando ele nasceu, a mãe teve uma depressão. Isso pode acontecer em mulheres quando estão grávidas, elas têm uma depressão pós-parto. Ela abandonou a criança. E ele diz que isso foi o que deu vontade para ele de ter sucesso. Então, ele pegou uma coisa ruim, um abandono, e correu atrás para se provar que podia. Todos eles falam, gente, que nunca puderam se sentir como vítimas. E isso é muito importante. Eu não posso me sentir como vítima porque eu vou para algum lugar e vejo que tem gente muito melhor, com muito mais coisa do que eu. E vocês não podem se sentir como vítimas pelo mesmo motivo. Gente, os exemplos não param. Eu não vou falar todos, mas assim, eu acho interessante falar do cara da Habib's, o cara dono da TAM, o dono da Honda, o dono da Casas Bahia. Essa cara da Casa Bahia, ele era um judeu, fugindo da Segunda Guerra Mundial, que migrou para cá. Aí ele teve a seguinte ideia: vou começar a vender eletrodoméstico. Aí foi nas lojas que vendiam eletrodoméstico e falou: me ajuda, eu te garanto, eu não tenho como te pagar essa geladeira hoje, mas me dá 30 dias que eu vou vender essa geladeira. E resolveu chamar a loja de Casas Bahia para começar em São Paulo, porque tinha muito baiano chegando. O baiano: ô, Casas Bahia, ô velho, vem cá, vem aqui. Não, somos da mesma terra, vendia para todos os baianos de São Paulo. Fez uma das maiores fortunas. Gente, isso só parece exemplos bons, mas é ideia. É só ideia. É só questão de fazer melhor. Silvio Santos, todo mundo conhece a história do Silvio Santos. E por aí vai, gente. Então a primeira mensagem é: nada de vitimismo. Usem isso a seu benefício, como eu uso. A segunda coisa, que eu acho que é a mais importante, aí, aliada a isso, que é o que ele muito bem colocou, é você ser uma pessoa muito proativa. Você ser uma pessoa com desejo, com vontade. Porque é isso que vai fazer com que você se sobressaia dentro dessa turma. O mundo não é fácil,
Vocês competem aqui com poucas vagas dentro da Vale para clicar e fazer uma carreira. E a única forma que vocês vão ter de serem os eleitos é se vocês demonstrarem proatividade. E não é ficar puxando saco, não. O que é proatividade? O maior banco desse país de investimento foi feito por um cara que era office boy do Bradesco. Um cara que são milhões e milhões. E aí ele, numa entrevista, uma vez falaram assim, cara, todo ano entram 4 mil office boys no Bradesco. Ficam lá 1 ano, 2 anos, 10 ficam, vão adiante, o resto vai embora. Por que depois de 20 anos o Bradesco nunca mais fez um cara como você como office boy? O que te diferenciou dos outros office boys? Eu li o que estava dentro do envelope. A resposta dele. Ele não era apenas um mensageiro. Ele pegava aquele tempo que ele tinha que levar um documento a outro, ele ia, estudava, chegava. Ao ponto de ele falar, doutor, você preencheu errado. Assim não vai dar porque eu vou ter que ir, vou ter que voltar, porque você não botou o documento certo. Pô, esse garoto aí realmente está fazendo... Preenche pra mim. Aí assim ele foi, ganhou um dinheiro, resolveu sair, abrir um banco. Ele se diz que não era uma pessoa brilhante. Sempre contratou pessoas que ele julgava que eram mais inteligentes e que tinham a ajudar ele, e essas pessoas pegaram o banco dele e mandaram ele embora. E ele não tem nenhum problema com isso, porque ele era realmente um cara de meritocracia. Então não tenham vitimismo, sejam proativos. Não tem outro jeito, gente. A terceira coisa é que vocês precisam identificar logo alguém que possa ser um exemplo para vocês dentro da organização que vocês. Vocês estão deixando a fase de pai e mãe. Vocês vão virar agora, vocês vão entrar na fase adulta, uma fase que é vocês. Os exemplos que seus pais deram de educação, de religião, de honestidade, tudo, já estão em vocês. E agora talvez vocês tenham que buscar em outras pessoas outros tipos de exemplo para se desenvolver. E são essas pessoas que vão lembrar que quando surgir uma vaga no terceirizado, falar, cara, olha, eu tenho um cara aqui que eu quero. Porque você grudando nessas pessoas que você tem que saber escolher, ver se são íntegras, se são honestas, se são... Gente, todo mundo tem paciência para ajudar. O cara pode não ser um cara legal, pode estar querendo ferrar o cara que é concorrente dele no trabalho, mas se você tiver abaixo dele com vontade de aprender e ajudando, todo mundo quer alguém para fazer seu trabalho, né? Se eu não precisasse fazer trabalho, tivesse a equipe para fazer, estava ótimo. Ele vai te ajudar. Essas são as 3 mensagens que essas pessoas passaram, eu lendo, que eu aprendi para poder passar para vocês. Sejam pessoas que não se sintam vítimas de nada. Não usem isso como desculpa, usem isso como algo bom. Sejam pessoas extremamente proativas. Não vou enganar ninguém, preto no branco. É óbvio que quem nasce numa classe social mais alta, estuda em melhores escolas, pode vir a ter mais chance. Porque conhece mais pessoas, teve educação, fala 3 idiomas, se não conseguir emprego aqui, pode procurar emprego em outro país, pode fazer outras coisas. Então vocês vão ter que correr mais atrás dela. Mas só vocês que vão virar casos de sucesso, os outros vai ser tudo herdeiro. E encontre essas pessoas para vocês saírem. O que eu quero falar a mais do que isso? Porque eu quero ser bem curto para poder mandar essa mensagem. Além de vocês terem essa missão, vocês têm uma missão muito mais complicada e uma missão, de certa forma, mais importante. Eu estou entendendo que tem gente que está terminando esse ciclo e tem gente que está começando um novo ciclo. Vocês vão ganhar um salário. O que vai acontecer? Vocês vão ter que abrir uma conta bancária. A pessoa que está sentada lá no gerente, ela ganha dinheiro, ganha pontos, ascende na vida, ganha mais dinheiro para comprar o leitinho das crianças, se ela te vender um cartão de crédito. Você vai pegar um cartão de crédito. Aí você, com todo o direito, vai querer comprar uma blusa da Ilha Louis, uma coisa de marca. Infelizmente, todo mundo aqui tem relógio, tem coisas que chamam a atenção, tem óculos, tem tudo. Nós vivemos numa sociedade muito consumista.
como o garoto de doce, que era uma necessidade fisiológica dele, a da minha cliente não era. E, gente, eu não posso tentar ser mais claro. Mais de quase que 100% da amostra, da população que vocês vivem, é escravo de dinheiro, vive para pagar dívida. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ser mais objetivo. Vamos supor que vocês ganham um salário de 800 reais. Para 10 mil reais ao ano. Dinheiro pra caramba. Aí você vai se sentir no direito de comprar coisa. Se vocês não forem na internet digitar do tipo assim, vale mais a pena parcelar ou pagar à vista? Se vocês não aprenderem a pedir desconto, só no Brasil você pode comprar parcelado na loja. Em nenhum lugar do mundo. Para evitar esse consumo que o governo atual fez para que vocês gostassem deles. Vai acontecer que se vocês saírem desse curso aqui, do estágio da Vale, com algum tipo de dívida, me desculpa, game over. Porque ninguém vai contratar com vocês, porque o nome de vocês já está no Serasa. E ninguém vai contratar uma funcionária para qualquer nível que foi displicente, que não foi organizado, está devendo. Você pode contar a história que você quiser. Cara, desculpa aí, minha tataravó ficou doente, eu precisei interná-la, eu sinto muito, cara. Realmente essa saúde pública é uma droga. Mas o cara do teu lado não está com essa situação. E aí você não vai querer ter esse tipo de pessoa. E infelizmente, gente, eu trabalho com finanças. Eu gosto de contar esse fato. Eu troquei de emprego, foi uma decisão minha. E por causa do meu contrato, eu tinha que ficar 6 meses fora do mercado, eu não podia trabalhar. Ó, quando você negocia isso, eles te dão um dinheiro para você ficar parado 6 meses. E eu falei para minha mulher, falei, olha, a gente tem uma conta bancária para simplificar a nossa vida, mas essa empresa que eu trabalhava pagava em outro banco, eu tive que todo mês fazer a transferência. E a moça me deu o cartão de crédito, me deu as coisas, e falou, olha, você vai ter tantos mil reais de crédito. Eu falei, não, Deus me livre. Se eu gastar tantos mil reais, eu passo para alguém, não quero gastar tantos mil reais. Não, por favor, eu falei, não, eu quero, vamos supor, era 1000 unidades de crédito, eu falei, eu quero uma. Ah, uma não dá. Como não dá? E você está me oferecendo mais, eu estou querendo menos, eu posso escolher. Não, ou é isso, ou no mínimo a metade. Não faz sentido, assim, o meu medo é que como eu não uso isso, se alguém roubar meu cartão e passar, o prejuízo vai ser maior. Na verdade, era o Banco Itaú, eu só queria o cartão para pagar a minha entrada no cinema. Era a única coisa que eu usava, a gente não usava aquele cartão. Só que quando eu saí do emprego, eu avisei minha mulher, olha, só que uma vez ela não estava com o cartão do Bradesco, usou, carnaval, caiu no cheque especial. Descobri que para cobrar dívida, feriado conta. Você não tem como pagar no banco, mas não tinha conta. Fiquei louco. É matar, gente. Como? Assim, eu tava viajando, me ajuda. E, gente, não era realmente muito dinheiro, tá? Porque ela gasta, a gente é comportado. Mãe, justamente por ser pouco dinheiro, tinha uma multa de tantos reais por ter entrado, aí vinha outras coisas. Eu fiz a conta. Para um cara que recebia um salário, era uma conta salário, que estava devendo 1% do salário, o juros estava em 130%. Para vocês é 200. É verdade. Se você ainda pegar fora de um banco, nessas financiadoras, a moça lá de casa, que trabalha com os meus filhos, chegou chorando de... A gente tem uma expressão de calça riada, assim, desmoronar. Doutor, não deu. Esse consumo me matou. Eu vim pra cá, tava dando bem, comecei, comprei um carro, peguei dinheiro. E hoje todo o meu salário está indo para pagar os juros. Mas como assim? O que você fez? Quando eu fui olhar, de fato ela tinha uma dívida que começou em 5 mil reais. No ano seguinte estava em 10, porque é mais de 100%. Aí você põe uns juros de 10% ao mês, ela tinha que pagar 1.000 por mês. E ela nunca ia arrumar os 10 para pagar, ela só tinha 1.000. Eu tive que resolver aquela situação com ela. Então, gente, por mais que a gente viva numa sociedade que tem gente brilhante, que sabe fazer coisa no sentido que, poxa, ontem a gente estava conversando lá
um aluno muito bom, inclusive, acho que deve fazer método mecânico, informática, ele falou assim, pô, você sabia que já existe o iPhone 10, mas eles não lançam? Lançam 6, 7, 8 para você ir trocando? E, cara, brilhante o cara que teve essa ideia. O ignorante é a gente, que comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente podia comprar o 3, o 6 e talvez o 9, o 10. Ou esperar. A culpa da nossa dívida não é que os caras lançaram 10 modelos até chegar ao melhor. A culpa é que a gente resolveu comprar todos. Então, gente, economize. Por que vocês têm que economizar? Para vocês não caírem no Serasa e para vocês poderem montar um projeto, se vocês não conseguirem. Tem um exemplo que eu gosto de dar aqui, que eu vejo que causa um bom impacto, que é o seguinte. Vocês devem sair por aí, quando vão viajar na rua, com certeza nessa região tem gente que vende água no sinal, não tem? Biscoito. Vocês olham para ele e falam, pô, eu tô melhor do que ele, eu tô chutando, né? Fazendo o que eu estou sendo o futuro do país, né? Quando eu fizer 18 vai ser o problema, né? Você pode entrar na camada que ainda não tem emprego, mas... Gente, aquele cara só tá vendendo água porque ele ganha dinheiro. E pelas minhas contas, porque eu já perguntei para esses caras, eles compram água a 50 centavos, vende de manhã uns 50, à tarde 2, o biscoito é 30 centavos, vende a 2. Mais ou menos, num bom dia, num dia médio, quase 100 reais. 500 por semana, 1.000 a 2 semanas, 2.000 reais de salário por mês. Só trabalha de manhã e de tarde. E final de semana. Isso numa semana mal. É, mas eu não contei o final de semana, tá? Por que vocês têm que ter dinheiro? Porque se vocês, ao invés de comprarem uma moto, ao invés de comprarem um celular e gastar 400 reais, você pode chegar em alguém que ainda não conseguiu entrar aqui e falar assim, cara, vamos começar um negócio? Eu tenho 300, 400 reais no banco. Vamos lá comprar o isopor. Vamos encher o nosso quarto de água, comprar mais barato. E você passa a vender água lá e a gente divide. Metade, metade. Existe um livro que vocês deviam ler, se chama Pai Rico e Pai Pobre. Já ouviu falar? É ótimo. Por que é ótimo? Porque é a história de um cara que entendeu por que ele não ia ficar rico e o outro ia ficar rico. Porque o pai rico sempre falou, você não deve comprar nada que não te gere dinheiro. Você não deve comprar uma moto para pagar seguro, para andar pelo prazer da motocicleta, se você faz conta por isso. Mas se você deve comprar uma moto, se você vai se tornar um motoboy. Se você vai dividir com alguém para ganhar dinheiro com ela. Comprar um apartamento maior só para você morar melhor é ótimo. Mas se você comprasse 2 menores e deixasse um rendendo em aluguel para você, era melhor ainda, porque daqui a 10 anos você vai finalmente poder fazer isso. É muito difícil você explicar na idade de vocês, na minha idade, o que são juros, o que é o poder de você viver sem trabalhar. Mas, gente, se eu falasse para vocês o seguinte, se vocês vão ganhar 10 mil reais esse ano, vocês guardassem ele todo e botassem numa conta bancária, em 5 anos, você já teria o suficiente de salário, só tirando juros, passou a trabalhar metade do ano. Óbvio que você gastaria mais, entendeu? Essas contas não são tão fáceis. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com 10 mil você ganha 1.000 de juros no Brasil. 11%, vamos fazer a conta com 10. 1.000 é mais de um mês de salário. Se tiver 10 vezes isso, você já tem todo o seu mês, todo o seu ano só de renda. Só que você não vai gastar essa renda, você vai deixar e vai crescer. Então é muito importante vocês darem valor. Vocês podem imaginar como eu sou chato com isso. Eu tenho uma filha de 8 anos. A gente nem tem televisão porque realmente assim, a gente acha que essa coisa do consumo tem que ter muito cuidado, porque infelizmente eu consumo muito. O meu pai é filho de alguém como o cara da Casa de Bahia. Infelizmente não é o cara da Casa de Bahia, mas ele vieram da guerra. Meu avô e meu pai moraram em São Cristóvão, no Largo do Pedregulho. A casa que eles têm hoje
que era deles, que ainda está no nome do meu avô, que a gente não consegue resolver, está tomado, invadido, a gente não consegue, a gente não quer nem ir lá, né, para falar com o cara pode estar armado, traficante, vai falar o quê pro cara? E meu avô só tinha uma vontade na vida, que meu pai fizesse faculdade. Na verdade, antes disso, meu avô tinha que juntar o dinheiro, ele não falava português, ele era cobrador de dívida, assim, para mandar gente de outros irmãos, que eram 11, sair da guerra e vir para cá, não veio ninguém. Conseguiu só um, o tio do meu pai. Por que eu estou contando essa história? Porque hoje, quando meu pai abre meu armário, eu não sei se ele sente raiva, vergonha, o que ele sente, mas a quantidade de camisa que eu tenho deixa ele com um sentimento assim, cara, você tem camisa aqui para não lavar a roupa durante um mês. Para que você precisa de muita camisa? Talvez eu tenha mais. Por que você fez isso? Onde você estava com a cabeça? E realmente, se eu fizer as contas, eu gastei tantos R$1.000 de camisa que estão ali, enfileirados, parados. Que eu podia ter guardado, estar investindo. Minha filha, como é que eu tentei, ela tem 8 anos, como é que eu tentei ajudar? Ela adora fazer cupcake. A gente brinca que cupcake é um jeito de cobrar mais caro por um bolinho, né? Porque se chama de inglês, cupcake. E aí ela faz cupcake, quase que todo dia ela quer cozinhar. Aí eu falei, filha, vamos vender? Ia ter um showzinho de uma prima nossa na praia ali no Ipanema. Filha, vamos vender. Chama uma amiga dela muito próxima, fizemos cupcake. Eu meio que avisei os tios, todo mundo que ataca, a gente ia vender, não queria ela também andando por aí para vender, estava meio que arrumado, combinado com todo mundo. Papai, quanto a gente vende? R$10. Eu só vi que não ia vender nada e pedi para ninguém comprar. Ela foi cara, claro, bonitinha, ela é adulta. E ele fala inglês muito bem, quer cupcake? Quer cupcake? Quer cupcake? Quanto é? R$10? Não, muito caro. Tá? Deu 10 minutos, criança não tem paciência, né? Rodou em todo mundo. Papai, ninguém quer comprar no cupcake. Falei, filha, porque tá muito caro. Tem que ajustar a oferta e demanda. Depois você explicar, minha mulher já estava irritada comigo. Aquela discussão tentando explicar a teoria de oferta e demanda, né? E tudo. Filha, R$5, vamos lá. Ah, quer comprar o cupcake? Agora é R$5. Não, eu já tinha avisado lá, não compro. Mas ninguém quer comprar. Falei, filha, vamos ter que ir pra Chico. Desiste, ninguém tem dinheiro, tá muito caro, R$2. Falei, compra tudo. Aí todo mundo, bum, comprou, acabou. Ela ficou feliz pra caramba. Realmente dá pra ganhar dinheiro, velho. Coisa que assim ela fez. A gente foi no supermercado, eu anotei, falei pra ela quanto custava. Mas realmente, você vender R$2 um cupcake, você ganha dinheiro. Elas ganharam, cada uma, 30 e poucos reais. Papai, vamos tomar um sorvete. Sorvete, todo domingo, todos domingo pra mim. Meu desespero, ele escolhe o sorvete de brigadeiro, que na zona sul do Rio de Janeiro custa R$8. Pegou o sorvete. Falei, quanto é? Porque eu já ensinei isso a ela, porque às vezes você também pega uns caras meio de má fé na praia, é 10. Eu falo, pô, mas eu paguei 8. A escola já tá aberta, você não vai ficar discutindo com o cara lá, né? Aí eu já ensinei ela que tem que pagar R$8. Eu falei, tá bom, vai pagar o sorvete, paga. Não, papai, esse é meu dinheiro, eu vou guardar. Eu falei, não, você trabalhou, por que eu também quero guardar o meu dinheiro? Ela falou, eu quero guardar pra mim. Eu falei, eu também queria guardar o meu pra mim. Você, entendeu? Então me ajuda. Qual é o resumo dessa história? Pela primeira vez ela resolveu tomar um de limão, que era 4. Ela tomou um de limão, que era R$4. E ela guarda lá o dinheirinho dela no negocinho lá, bonitinho. Então, gente, eu acho que é isso. Eu não vou mais falar, porque eu já falei durante os 40 minutos que eu queria falar. É isso. Por favor, tenham cuidado com as despesas. Não se julguem prejudicados por nada. Sejam proativos, que só assim vocês vão conseguir agradar e aprender. E busquem, identifiquem essas pessoas. E muito cuidado com as finanças. Não fiquem devedor nunca. Tenham sempre dinheiro. Ontem tive um cara lá que a pessoa bateu pau.
Contou o caso do irmão. O irmão deixou todo o dinheiro numa poupança. Ele se empresta dinheiro. Isso é uma coisa que vocês têm que fazer. Vocês todos aqui têm aulas e boas aulas. Vocês hoje têm que abrir uma planilha no Excel e colocar assim, salário, tantos reais. Ajuda de custo em casa, 0, tanto. Depois você põe uma coluna do lado do percentual. Conta, saída, comida. Esse é um exercício que eu faço com meus clientes para mostrar que ele está jantando fora demais. Se a gente fosse fazer aqui uma coisa mais profunda sobre finanças pessoais, eu poderia dizer para vocês o que são as coisas que matam. Pegar outra. É o cara comprar um carro muito caro, sem saber que vai ter IPVA mais caro do aluguel, porque é importado, o seguro. Ele vai comprar um carro mais caro e um cara mais rico. A gente vê o seguinte: se você está fazendo conta para ver se dá para comprar um avião, um carro, você não devia comprar. Você tem que comprar essas coisas para você já não faz mais conta. Jantar fora mata a conta. Se você realmente, em vez de você gastar X reais para comer em casa, você vai gastar 5x. Se você fizer isso todos os dias, você não vai conseguir. Diversão, viagem, tem certas coisas que você realmente acaba com a sua poupança. E eu não estou querendo que vocês não façam. Eu só quero que vocês tenham assim. Graças a Deus, eu e minha mulher, a gente cometeu erros. Compramos um carro, mas foi um carro uma vez que a gente nunca mais vai fazer isso. A gente dá coberta de comprar roupa demais, que talvez seja o principal erro de vocês, ou coisas demais. E é isso que vocês têm que começar a trabalhar para falar o seguinte: cara, se eu economizar 5 reais ao dia, 25 na semana, 100 reais, eu estou economizando 15%, 10%, 20% do meu salário. Gente, todos os livros sobre gestão de patrimônio, sobre como se aposentar bem, fala que hoje, se vocês guardarem 30% do seu salário, daqui a pouco, quando você for se aposentar, não daqui a pouco, eu sou muito jovem, daqui a pouco para mim, mas um dia, quando vocês forem se aposentar, vocês vão ter, economizando 30%, vocês vão ter os 100% que vocês têm hoje lá, por causa dos juros e da rentabilidade. Pessoal, pergunta. Quem tem? Por favor. O que a gente pode conversar para falar? Podem contar algum caso de vocês, alguma dúvida. Sei que a primeira fica meio tímida assim, mas... Pode, por favor. Além de tirar a televisão, a TV do dia a dia, né? Ou limitar o máximo possível, tem mais alguma dica para que possa ser positiva na economia doméstica, no comportamento? Ótima pergunta, gente. Daqui a pouco vocês vão ser pai e mães, e mais importante do que isso, é uma fase que a gente acha que a gente sabe tudo, mas hoje eu olho para trás e eu vi que sabia pouco. Como é que eu quero responder a pergunta dela do que você pode fazer em casa, além de tirar a televisão, para ajudar? É exemplo. São exemplos. Toda vez que a gente chega com sacola em casa de compra, ou eles me veem olhando um site para comprar, isso marca eles. Então, da mesma forma que você educa uma criança a evitar de ter esse hábito de satisfação de comer chocolate, você está triste, você vai comer chocolate, ou o hábito de comprar porque você está com dinheiro na conta ou está triste por algum motivo, você simplesmente está feliz por outro, vocês podem se reeducar. É o que eu tento fazer agora diariamente comigo. Será que eu preciso disso? Será que eu quero e tanto isso? Será que eu preciso desse novo telefone só porque o meu está arranhado? Será que eu preciso ir para uma festa e bancar a night de todo mundo? Eu acho que esse é um exemplo. A pergunta dela é muito boa, gente. Eu quero que vocês tentem prestar atenção de que assim, a pergunta dela é assim: como a gente pode educar uma nova sociedade a ser menos consumista? É a gente sendo menos consumista. Já tem estudos que mostram que as crianças hoje sabem mais sobre produtos do que sobre personagens, história.
E as histórias infantis são muito importantes, que é como a gente conta de João e Maria para ninguém roubar seu filho. Não contava isso para vocês? E hoje se fala. Perguntas. Mas, como é que começa o novo negócio? Pode deixar um comentário. Bom, eu estava conversando até com uma amiga de classe sobre o que você acabou de falar, da sua filha, que é usar o seu dinheiro. E eu estava tendo um papo com a minha amiga e ela queria comprar uma mochila de R$399. E eu olhei e falei para ela que era desnecessário, porque uma mochila como de R$70 realmente supriria a comodidade do que ela queria. E ela, não, porque a mochila com certa coluna, não, isso é uma RPG que faz. E ela queria que a mãe dela pagasse. E eu falei pra ela que isso é porque ela não trabalha. Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, até antes de entrar na Vale eu trabalhava também, eu consegui distinguir o valor do dinheiro. Pra não gastar, de me controlar. Então você já deve talvez. Gente, abram poupança. Façam isso mesmo. Tá na cara que ela já tem. Tá na cara que ela pode vir a fazer uma viagem. Eu não estou dizendo que vocês não possam viajar. Mas tá na cara que ela começou a trabalhar mais cedo e trabalha aqui. Gente, se vocês não arrumarem emprego aos 18, vocês vão voltar porque vocês vão. E é normal, tá? Não é nenhuma coisa ruim. Mas você vai voltar a precisar de ajuda dos seus pais. E desculpa, tá? Eu sou pai agora, eu não sabia disso. Incomoda. Incomoda porque você se incomoda porque, poxa, por que meu filho foi e voltou? Você fica ansioso para saber, poxa, será que meu filho vai conseguir vencer essa batalha? E aí você vai sofrer muito porque você estava acostumado a não ter que pedir. É horrível pedir. Seja na qualquer classe social, é horrível. Afinal de contas, você não gosta de pedir dinheiro. Senão você... Se rico ou pobre, é mendigagem. Está pedindo. Está trabalhando, está pedindo. Eu acho que assim, gente, abram poupança. Tentem botar 20%, 30% e não gastar. Você me ajuda nisso. Primeira pessoa que aqui conseguir juntar 4 salários nos próximos 6 ou 8 meses, juntar 50% ou 30 e poucos por cento, eu volto aqui a essa cidade que eu moro lá na Zona Sul de São Paulo. Eu volto aqui em Jacarepaguá e a gente vai almoçar no melhor restaurante da região por minha despesa. É um convite para a gente poder elaborar mais sobre isso. Quero que vocês me contem, quero que vocês me falem. O almoço quem conseguir. Vocês conseguiram? Não, mas isso já teve essa palestra, senão... Ajudaram? Seria diferente. Cara, você vai arrumar uma coisa melhor agora, entendeu? Seria diferente. Mas você vai conseguir, cara. Você vai arrumar alguma É coisa. o jovem da turma 2013, 405. Eu falei no início, no primeiro dia de aula pra vocês. Pra vocês fazerem o que com o dinheiro de vocês. Então isso não é desculpa. Pra turma 2014, 301, né? Falei a mesma coisa. Nós já podemos ir pro restaurante, vamos resolver isso então. Vamos resolver. Vamos lá. E aí? Gente, mas olha, não é fácil. É realmente uma curva de aprendizado. Graças a Deus você hoje está com sentimento do que você poderia ter feito numa idade jovem, onde o dinheiro ainda era menor. Porque daqui a um ano você vai estar mais velho, vai estar ganhando mais, e se você errar menos, vai ter sobrado mais. Não me arrependo não. Não, exato. Dia, eu queria dizer uma coisa. Ó, quando você coloca o dinheiro na poupança um dia, quando você coloca no outro dia, tem que ser um número diferente, entende? É. Mas, por exemplo, até hoje eu não entendi o que significa o 51 do Banco do Brasil. Eu sei que é bobo, mas, por exemplo, quando você vai colocar o dinheiro na poupança, tem a variação. Aí você coloca um número de variação. Eu vou ter... De variação? eu vou ter 51, mas não sei até o dia. Isso é distinguindo se a poupança que tem o rendimento antigo ou se tem um rendimento novo.
dado que os juros subiu, você deveria escolher a opção antiga. Não, você não mexe mais na antiga. Só quando você saca, eles perguntam se você quer sacar da nova ou da Quer te antiga. roubar, né? Só se você sacar da antiga, você tem menos rendimento. Aí é 51 então é da nova. Aí eu não vou lembrar, mas eu Cara, tenho também. Depois você me pergunta no não Communicator. importa, o importa é que o dinheiro esteja lá parado, rendendo alguma coisa, não em roupa, e não em paçoca, e não em qualquer outra coisa. Coitado, garoto, não paçoca, cara. Ele é enorme. Eu achei interessante que na sua palestra você fala de empreendedorismo e fala de poupança também. E isso é muito difícil ver, porque a gente ouve muita palestra hoje em dia que os caras tentam colocar na nossa cabeça o seguinte: se você não colocar seu dinheiro para render, por exemplo, ou no novo negócio ou na bolsa de valores, você não vai ganhar dinheiro nunca, esquece poupança. E eles falam muito nisso mesmo, assim. Eu, sei lá, eu até hoje não abri poupança, porque, sinceramente, você ouve demais isso, assim, você vai render nada na poupança. Cara, vai render mais do que no armário. Mas é aquela coisa que você estava falando, por exemplo, já é difícil você guardar. Então a questão, acho que não é nem guardar no armário, nem na poupança, porque a gente tem uma cultura de que a gente não guarda mesmo, a gente não poupa dinheiro. A gente acha que precisa gastar com tudo. E não é uma verdade que poupança não rende. É porque as pessoas tentam sempre fazer o melhor, investir no melhor. E às vezes, assim, o melhor pra gente pode não ser o melhor para o outro. Por exemplo, se você for investir no fundo de investimento, a taxa de administração que vai cobrar é tão alta que vai render igual ou menos que a poupança. A poupança mudou porque os juros caíram e eles tiveram que mexer. Mas vamos supor, em vez de 10, renda 5. Você não está satisfeito que podia estar rendendo 10, mas que só está rendendo 5. Mas nesse momento, o saldo que você tem de dinheiro, o que você pode investir é o de 5. Você tem que investir para depois você mudar para o de 10. Outra coisa, chorem sempre no banco. Não, eu quero taxa menor, Controlem isso, esse cartão de crédito. Gente, já tem palestra para jovens aprendizes que teve gente que falou o seguinte: doutor, eu sempre passei. Porque senão, o que acontece? Eu não vou ter dinheiro para pagar no mês e vou pagar o juros do cartão que é muito alto. Ele não sabia que as lojas hoje perguntam assim: você quer parcelar? Aí você tem que perguntar sem juro ou com juros. Ele não sabia. Ele era igual a você. Ele sempre pedia para parcelar no maior número de vezes e não sabia que em 5 não tinha juros e com 10 tinha juros. Mas, gente, a vendedora ganhava comissão se ela vendesse com juros. E nem aquela música que pergunta se você quer garantia quando você compra um produto. Garantista. Aquilo é uma mina de dinheiro para os caras. Porque assim, você paga na loja o melhor produto do ano, qualidade inquebrável. Aí você paga, não comprar garantia, isso aí quebra, entendeu? Você fala, pô, mas você acabou de dizer que esse produto era bom, não vai quebrar, entendeu? Agora você me vendeu um negócio que eu tenho que ter um seguro. Eu acho que a questão também é que muitas vezes a gente acaba guardando alguma coisa, mas vamos supor, um pouquinho de nada você guarda, você já quer gastar. Assim, é o tempo de você poupar o seu dinheiro. Você não quer deixar o dinheiro lá, né? Gente, nessa vida de consultor financeiro é impressionante quando, por exemplo, eu tenho um cliente, é muito interessante mesmo. Eu gosto muito de olhar dados, números, tentando entender o que passa na cabeça dos meus clientes. Então, por exemplo, cliente da Barra ele tem mais dinheiro em carro do que no banco. E carro é uma coisa importante para o pessoal da Barra, que também vive muito de carro. É nossa mesmo. O carro é troca. Então, apartamento, você vai em apartamento aqui na Barra, a garagem, às vezes tem carro que vale mais do que apartamento. Agora não que os imóveis subiram muito. Mas não é normal, sabe? Não é estranho hoje em dia você ver um carro de marca importado passando por aqui. Você sabe, não é roubado, não é nada. O cara realmente sonhava, comprou. É muito interessante, clientes da Zona Sul, do Leblon e Ipanema, hoje como estão com dificuldade de manter o padrão, porque lá as coisas encareceram tanto, colher de reais, o sanduíche 15, e aquele hábito que eles tinham de andar pelo quarteirão, comer, isso está pesando demais, não. Mas demais. Já é o pessoal mais velho que vive de renda. Então hoje você tem casos de pessoas que vendem um apartamento, põem o dinheiro e vão para outra região, realmente. O que é muito saudável, tá? Nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo faz isso. Sai daqui e vai morar em Petrópolis, Teresópolis, a medicina pública é melhor, é mais barata, é mais calma, a qualidade do ar. É que aqui a nossa mãe, eu, você, todo mundo quer morrer onde nasceu, na região.
assim, dá pra você ver características de fato, é junta pra gastar. Tá certo? Não quero que você morra num caixão cheio de dinheiro. Não é o meu objetivo de vida. Não deve ser o objetivo de ninguém. Mas eu acho que um objetivo é pelo menos gastar com consciência. Né? Porque senão, gente, um passo em falso de vocês pode criar uma situação. Se você não tiver o apoio de alguém, você não pode. Se aquela moça não cuidasse dos meus 2 filhos, se já tivesse na família há 15 anos, e eu pudesse pagar 10 mil reais adiantado no cooperativo dela. E no Brasil, isso é muito comum nos Estados Unidos, os caras fazem isso, você pode decretar falência na pessoa física. Quebrei. Não pago, mas eu não posso ficar com a vida inteira presa a essa dívida. Você vai e renegocia. Você paga menos, você fala com o cara, você vê o que você faz. Aqui você nem tem isso. Então é sério isso, entendeu? Porque realmente você não vai gostar de nenhum trabalho que você fizer. Você pode ser a melhor médica, pediatra, melhor gerente da Vale, de RH, cuida de várias gente, tem equipe, tem coisa, ganha um salário. Você não vai gostar, porque esse dinheiro não vem pra você, vai pagar juros. Valores, né? Valores, né, Daniel? Buscando e percebendo que é uma referência de valores. O exemplo do carro, o exemplo da alimentação, o de ter uma roupa diferenciada, é uma base que a gente busca fortalecer. As diferentes propostas, inclusive dos projetos, inclusive do próprio aprendiz, ele é norteado por aí também, lá na sua origem, na sua natureza, pela necessidade que hoje os jovens têm, não só os jovens, está amarrado aos valores que tem um reflexo, esse tema tem um reflexo direto na sociedade, uma sociedade do consumo, um reflexo na parte criminal da nossa vida, porque devido a essa necessidade, essas referências de valores, eu tenho que ter um carro quando adulto, ou nem tão adulto, tem que ter a moto, o tênis ou a roupa. E aí, não posso. Amarrado nesses valores, a gente faz loucura. E rever esses valores, ou nortear o que ele está falando, não é para também, né, morrer com muito dinheiro, nem frustrado, mas nortear esses valores e analisar que a gente não precisa de fazer alguns absurdos para ter um carro que faz mais do que o imóvel ou ter armário cheio de roupa que a gente acaba não usando. Hoje, quando eu olho para trás e vejo assim, as oportunidades que eu tive no passado, gente, eu gosto de contar um outro caso para não ter esquecido. Faculdade, Zona Sul do Rio de Janeiro, tudo indo bem, pegava o carro dos meus pais me deram um carro, falaram que não ia me dar carro, que eu não queria descer carro, que ele era muito dinheiro. Ótimo, a gente dividiu o carro. Um dos meus amigos, ele não saía com a gente tanto. Quando ele saía, se ele quisesse beber, às vezes ele bebia um pouco em casa e bebia menos na rua, ficava alegre. Se ele quisesse sair, ele falava, onde vocês vão? A gente vai lá naquele lugar. Vocês estão loucos, é caríssimo, eu não vou. Ele juntou, na época, tô falando de 15 anos atrás, tá? Na época eu acho que foi quase 15 mil reais. Isso hoje deve ser uns 50, se você botar 15 anos, tá? E ele conseguiu comprar tudo isso em pisca-pisca daquelas que você põe na pizza. Foi numa comunidade, conseguiu através da cara que trabalhava na casa dele e arrumou 10 pessoas que vendiam pisca-pisca 10 reais, 15 reais na época, e a cada 3 que eles vendiam, ele podia ficar com um e vender. Para incentivar o cara a vender muito. Aqueles 15 mil reais na época, ele ganhou, viraram 35, ele ganhou 20 mil. Depois ele fez um outro projeto. Esse cara sempre foi fazendo projetos, ele ia tendo, perdeu, ganhou. Mas o que importa? Que ele é da nossa turma o mais bem sucedido profissionalmente. Foi o primeiro a chegar numa posição, um salário gordo como executivo. Ele já tinha uma experiência, ele já tinha uma vivência de lidar com todos os tipos de pessoas, de fazer conta, de ser um cara proativo, de ser um cara com exemplo, de ser todas aquelas características.
e não ter vitimismo, que hoje em dia eu me digo vítima lá pro meu chefe, porra, né, cara? Fulano, isso, aquele lado concorre comigo, isso, e ele não vai. Por isso que eu dou exemplo de vocês fazerem uma parceria com alguém para vender água. Daqui a pouco você faz isso para táxi. Daqui a pouco você tem dois táxis. Daqui a pouco você faz isso para van. Daqui a pouco você vai fazendo um negócio. Com a bala. Eu dou o contato de gordinho, vocês ficam. Mas eu vou querer dividir, tá? Então, assim. Legal essa dica, que também, claro, de referências ótimas, mas é só metas quase não cansadas. E tá dando uma opção de exemplo de coisa produtiva, lucrativa e incansável. Total, gente. Né? Bem aqui. Olha, um outro exemplo que eu vou aproveitar essa deixa dela para dar. O Brasil é um país que todo o transporte é rodoviário, é por caminhões, porque a gente não tem trem. Isso encarece. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a terceira maior transportadora, a segunda maior transportadora, os donos são os ex-vizinhos do dono da primeira transportadora. Eles viram aquele cara ganhar dinheiro, então vão fazer igual. Pediram ajuda pro cara. Depois o cara teve um sócio, assim, pra fazer uma barreira de entrada. Mas qual é o exemplo? Mas qual foi o exemplo aqui, gente? Você vê alguém indo bem, tenta descobrir o que está acontecendo. Tenta ver. Tenta fazer algo melhor que o cara. Ah, o cara só vende água sem gás. Pô, vou vender água com gás um pouquinho mais caro. Fazer um suquinho de limão, vou oferecer. Olha, água com suco de limão e gelo filtrado. Ninguém fala gelo filtrado na rua. Fala, ó, quando você berrar, fala assim, ó, gelo filtrado. Por que a Apple é a Apple? Por causa de certos pequenos detalhes. Por que a Ralph Lauren é a Ralph Lauren? Por causa de pequenos detalhes. Então esse é um exemplo que eu gosto de dar, que é isso, gente. Ao lado de vocês, na casa de vocês, na comunidade de vocês, Rocinha. Vocês devem conhecer. O mundo mudou, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um pouco mais de dinheiro, resolveram comprar coisas. A Rocinha, o carteiro não consegue entrar. Não é por medo ou por coisa, porque não tem rua, não tem letra. O cara fica lá a hora, como é que ele vai levar uma caixa lá pra cima? Eu passo por dentro da Rocinha de vez em quando, porque minha filha estuda na Gávea, quando eu vim pra Barra, eu não tenho medo de passar lá por dentro. E realmente é fantástico, assim, você não consegue... Quando você vê daqui, quando você já foi à Rocinha? Alguém aqui já foi à Rocinha? Não é incrível? Assim, você olha daqui, você vê aquele mundaréu de casa. De repente, quando você passa lá por dentro, você fala, como é que aquele cara chega naquela casa ali no meio, né? Assim, não é? Tu passa, quando tu volta, não sabe mais onde passar. É uma coisa de louco. Sabe o que o cara criou? Ele alugou um galpão no térreo, e lá na Rocinha todo mundo dá o endereço dele para entregar mercadoria. E aí põe o nome, quadra, número, tal, e ele tem um garoto lá que entrega. Cobra 5, 10 reais. Não é nada para quem comprou um negócio na internet. O cara tá ganhando mais do que eu. Todo mundo tá comprando. Aí uma ideia. O cara fez isso. O cara fez, tem gente agora, eu fico impressionado na Rocinha. Quantidade de lavanderia. Tô dizendo Casas Bahia, Ponto Frio, não. Tô dizendo coisa... O que me impressiona, falando de consumo, passo a Rocinha, aí eu olho aquelas biroscas, aqueles bar. Eu li na reportagem que a Brahma vende mais cerveja importada na comunidade carente do que na comunidade rica, porque tá todo mundo querendo beber aquelas cervejas que nunca tiveram. Legal uma vez, né? Mas precisa, né? Pagar 50% a mais na cerveja e a galera bebe, né? Então, assim, em vez de gastar 200, vai gastar 300. Bem, gente, queria agradecer de coração a vocês. Foi uma oportunidade super boa para mim. O desafio do almoço está de pé. Quem conseguiu, vou ter o maior prazer da minha vida. Como a gente tem esse contato? Você fala com elas, que eles têm todos os meus contatos, tá? A gente vai na melhor churrascaria da região. A gente faz o que vocês quiserem. E se for mais que um, eu levo mais que um. Se
você quiser combinar com a sua amiga, fala, vamos chegar lá, chega junto, a gente vai. Para que a gente possa realmente assim, celebrar uma coisa que vocês vão fazer. São 4 salários. São 4 salários. 6 meses? É porque é o seguinte, eu não quero que vocês peguem 4 salários. Qual é a minha dúvida? São 4 salários, tá? Mas qual é o problema? Se você não precisa do seu salário, sua mãe te patrocina, eu acho que assim, não é justo com ninguém você não usar 100% do seu salário. Do seu salário, você vai pagar seu ônibus, sua casa. Então assim, são 4 salários, só não pode ser em 4 meses. Tem que ser entre 6 e 8. Eu sei que é inviável, entendeu? Eu não quero pegar alguém aqui que fale assim, mãe, me paga 4 meses, eu quero almoçar fora com o cara. Assim, daqui a pouco eu te pago. Te devolvo depois. Mas é isso. Eu também não vou olhar no detalhe, não. A meta aqui é muito mais motivar vocês a gente ter um outro momento